E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, meus amados e preciosos ouvintes. Vamos, nesta programação, meditarmos na escritura que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. É uma escritura um tanto conhecida e eu creio que vai te ajudar. Eu creio que vai trazer uma mensagem de reflexão a cada um de nós, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo, que sabemos pela palavra de Deus que é os últimos dias, quem sabe as últimas horas, ou até mesmo os últimos minutos. Nós não sabemos a hora em que ele voltará. Nós não sabemos a hora que ele chamará a sua noiva para o palácio, para as bodas do cordeiro. Nós não sabemos. O certo é que é necessário, é preciso nós estarmos prontos,
é preciso nós estarmos preparados. Paulo chega a dizer assim: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nós não desviamos dela. Hebreus capítulo 2, versículo 1. E se você observar, precioso ouvinte, no versículo 3 de Hebreus capítulo 2, você vai ver que Paulo diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que ouvimos, pelos que a ouvimos. Veja só, não temos como nós escaparmos se nós não obedecermos à palavra de Deus. Tudo que Deus deseja de nós é a obediência. A obediência completa à palavra de Deus nos dá direito ao sinal, nos dá direito ao Espírito Santo. E nós sabemos que existe apenas duas marcas, apenas dois selos. Ou o indivíduo tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, ou ele tem o selo do diabo. Ele tem o selo, a marca da besta. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz ali: olha, não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Aí vamos entrarmos nesta linha de entristecer, ligando-os então com Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Você vai atentar para isso. Veja só. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Meu precioso ouvinte, não existe necessidade alguma para alguém vir interpretar esta escritura para nós. Até mesmo uma criança que já sabe ler, ela já tem entendimento para compreender o que Deus está requerendo de nós. Veja só, de tudo que se tem ouvido, o fim é inevitável. A própria ciência prova isso. A própria natureza está testificando que haverá um fim. A natureza está pregando para nós. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8 que a natureza, ela está gemendo. Meus preciosos ouvintes, a natureza não suporta mais. Ela não aguenta mais. Ela não tem mais condição de sobreviver a tantas químicas que o homem tem produzido, que o homem tem fabricado.
Químicas esta que tem não apenas matado, destruído a natureza, como também as próprias vidas dos seres humanos como dos animais. Tudo que o homem coloca a mão, ele deforma. Ele vem com a inteligência humana, no intelecto, ele está desejando aperfeiçoar. Porém, aquilo age de forma contrária. Aquilo tem causado morte desde o princípio. E agora é chegado o fim. É chegado o momento de Deus renovar esta terra. A Bíblia diz que Ele vai renovar esta terra. A Bíblia relata isto. Você pode ler em Malaquias capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz ali: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos, ou seja, todos os homens que não guardam o mandamento de Deus, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz, nem ramo. Meus preciosos irmãos, atentamos para isto. É preciso, ou nós guardamos os mandamentos de Deus e estaremos seguros, estaremos livres, ou deixamos de obedecer, mas sabemos então que vamos colher consequência da nossa desobediência. Porque o direito da escolha, o livre arbítrio, Deus tem concedido aos homens. Quando o sábio Salomão, escrevendo aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que ele diz: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Este é o dever de todo homem. Agora veja só, todos vai obedecer? Todos vai acatar isso? Todos vai renunciar às paixões mundanas? Vai rejeitar o mundo para seguir a Cristo? Deus não forçará o homem a tomar nenhuma decisão. Esta decisão, ela é individual. Está escrito, é dever. Ou seja, é compromisso que todos os homens têm que ter. De guardar todos, a Bíblia está dizendo aqui, guardar os seus mandamentos. Não é guardar um só mandamento. Não é um indivíduo obedecer 50%, não. Não é um indivíduo obedecer 99%, não. É obedecer todos os mandamentos de Deus. Meus irmãos, tem um mandamento muito claro, muito explícito, que nós podemos ir lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, ali no versículo
2, a Bíblia diz assim: não terás outros Deus diante de mim. Veja só, Deus, quando deu ali para Moisés os 10 mandamentos, não terás outros Deus diante de mim. O homem, desde o início, ele tem quebrado este primeiro mandamento. Ele tem desobedecido a Deus. Ele tem tido outros deuses. Você observa que chegou a um ponto desta doutrina do trinitarianismo chegar a dizer que existe 3 deuses no seio da divindade. Segundo a doutrina trinitarismo, ou seja, a doutrina dos trinitarianismo, eles dizem que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estão quebrando este mandamento de Deus. E se um homem quebra o mandamento de Deus, ele está contra Deus. Ele está fora da palavra de Deus. Ele está fora do que Deus tem estabelecido. Vamos simplificar. Ele está fora do caminho original. Como que o indivíduo pode chegar em um determinado lugar, em uma determinada cidade, se ele pega um caminho contrário? Como que o indivíduo pode chegar no céu se ele está tomando o caminho errado? Se ele está tomando o caminho contrário, não tem como ele ser bem-sucedido. Ele jamais vai ser bem-sucedido na vida. Só há uma maneira de nós sermos bem-sucedidos na vida espiritual: é guardarmos todos os mandamentos de Deus. Meu precioso ouvinte, quando nós guardamos todos os mandamentos de Deus, aí você pode dizer como Davi diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja só, para nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, eu preciso guardar os mandamentos. Eu preciso obedecer a palavra. Eu não posso acrescentar nem um jota e tampouco posso tirar um tio da palavra de Deus. Se nós darmos uma caminhada no livro de Atos, nós vamos constatar ali uma promessa, um mandamento, que está no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 38, quando Pedro, juntamente com aqueles demais apóstolos, eles disseram ali para aqueles irmãos que estavam ali, ele chegou a dizer ali: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu precioso ouvinte, isto aqui é um mandamento de Deus. E se Salomão disse que é dever de todo homem guardar todo o mandamento de Deus, nós precisamos guardar este mandamento. Não apenas aqueles que estão ali no livro de Êxodo, capítulo 20. Depois você pode ler lá o livro de Êxodo, capítulo 20.
Não apenas aquele. Você vai observar que a Bíblia é regra sobre regra. É mandamento sobre mandamentos. Ele, o nosso Deus, que estabelece a vida que Ele, a maneira que nós devemos viver para estar com Ele. Não é eu, não somos nós vivermos de qualquer maneira, vivermos negligenciando os mandamentos de Deus e pensarmos que nós vamos estarmos lá do outro lado. Não adianta o indivíduo pensar, cauterizar a sua mente, acreditar que ele obedecendo como jovem, aquele jovem rico, obedeceu parte da palavra de Deus, que é suficiente para estar do outro lado. Não vai estar. Nós não estaremos ali, meus preciosos ouvintes. Para nós estarmos ali, é preciso nós guardarmos todos os mandamentos. Veja só, São Mateus capítulo 19, versículo 16 a seguir, você vai constatar ali que aquele jovem rico, ele guardava, vamos dizer aí, 99% dos mandamentos, mas Jesus Cristo requereu mais um dele. Jesus Cristo disse: vai, vendes tudo que tem, dar aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Era um mandamento. E no versículo 22 de São Mateus 19, a Bíblia diz: e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí eu volto na escritura que nós lemos. Ele guardou todos os mandamentos? Salomão não está dizendo que é dever de todo homem? Salomão não está dizendo que é obrigação de todos nós guardarmos todos os mandamentos de Deus? É obrigação nossa. Se nós queremos termos vida eterna, se nós queremos gozar da vida eterna, meu precioso irmão, precioso ouvinte, este manto, eles têm que encaixar em nós. Ou digo, nós temos que nos encaixar a este manto. Nós temos que permitirmos que Deus venha e tira toda a escória de nós. Nós temos que permitir que Deus venha e nos controle, que Ele nos governe. Não é nós querermos governar a Deus, porque o homem é assim. Deus fez o homem como um governante desta terra. O homem é a criatura máxima de Deus, mas isso não coloca o homem acima de Deus. O homem, Deus colocou ele aqui para governar isso aqui. Mas quem governa o céu é Deus. Quem tem a vida eterna para dar aos homens é Deus. Agora veja, Deus deu a Adão o direito para governar as criaturas, governar o jardim do Éden. Infelizmente, Adão não soube administrar isso. Ele saiu de trás da palavra
e aquilo trouxe consequência. O homem perdeu o domínio para Satanás. Este reino aqui terreno, ele está sendo governado pelo diabo. Mas sabemos que brevemente nosso Deus virá para restaurar. Ele virá para resgatar uma igreja, resgatar uma noiva que é obediente aos mandamentos de Deus. E quando ele resgatar esta noiva, aí, meus irmãos, nós podemos descansar naquilo que o próprio João, o Apocalipse, ele escrevendo ali em Apocalipse capítulo 21, ele chegou a dizer assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus tem estabelecido um dia que Ele virá para enxugar as nossas lágrimas. Ele tem estabelecido um dia que Ele virá e dará-nos o gozo eterno de voltarmos para a eternidade da onde nós saímos. Deus tem esse desejo que todos os homens tenham vida eterna, que todos os homens não pereçam, mas que tenham vida eterna. Mas para isto, meu precioso ouvinte, nós precisamos obedecer o livro da capa preta. Você deve obedecer de capa a capa. Infelizmente, muitos estão obedecendo à igreja, ao invés de obedecer à palavra de Deus. Obedecemos a palavra de Deus e descansamos que o restante Ele fará por nós. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar a você compreender e obedecer a palavra de Deus, a guardar todos os mandamentos de Deus, porque isto é dever de todos nós. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortifique no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.